Olá, alunos! Chegamos a mais uma aula muito importante, que é a aula que fala sobre a cozinha. A cozinha, a palavra cozinha em chinês soa como prosperidade, isso aí é uma curiosidade. A cozinha, ela é um lugar considerado onde são preparados os alimentos que vão dar força e vitalidade para a pessoa. E isso é muito importante, né? Se a pessoa não tiver força e vitalidade, ela não tem vontade de trabalhar, né? De fazer, de colocar os seus planos em ação. Então, força e vitalidade são primordiais, né? Ela não tem saúde, né? A saúde dela fica abalada. Então, assim, existem uma série de fatores que fazem com que a cozinha seja considerada um dos ambientes mais importantes para a prosperidade. Aqui, ó, prosperidade significa também integridade e valor. Lembrem-se, né, como eu falei, que o conceito de prosperidade ele é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Então, é um espaço que representa a nossa integridade e o nosso valor. É preciso que seja muito bem cuidado, muito bem organizado, muito bonito, né? Sempre esteja muito limpo, muito em ordem, porque como a cozinha é um dos locais que mais... onde mais você passa tempo, especialmente quem é dona de casa, ou mesmo quem é dono de casa, né? Ou mesmo que você trabalhe fora, mas muitas pessoas costumam passar um bom tempo ali, até como uma forma de hobby mesmo, né? Uma forma terapêutica, cozinhando. E pode acontecer de acabar sendo um espaço negligenciado em termos de organização. Então, além de você se sentir melhor trabalhando num ambiente organizado, onde você vai poder ter tudo que precisa à mão, né? Vai ficar mais fácil exercer essa arte de culinária, digamos assim, ainda está colaborando diretamente para a sua prosperidade. Então, eu coloquei aqui, né? Manter a ordem. Isso inclui armários, inclui objetos que você utiliza na cozinha, né? Então, sempre estar muito bem organizado. Prestar atenção à validade, né? Que é muito comum também nós comprarmos mais do que costumamos utilizar, ou comprarmos algo que lá um dia nós vamos utilizar e quando vamos ver está vencido. Então, isso passa uma ideia de que você não precisa ter mais, né? Ah, eu tenho tanto e vence, então é porque eu estou tendo mais do que eu preciso. E aí a prosperidade, né, a energia da prosperidade sente que você não precisa de mais. Então prestar bastante atenção aos prazos de validade. Especialmente pessoas que tiveram privação na infância, isso uma vez eu li em um livro ou em algum curso, que quando as pessoas têm privação de alimentos na infância, elas têm a tendência a desperdiçar muito alimento. Ela compra muito alimento, muito mais do que é consumido. Mais uma vez eu trago o exemplo da casa dos meus pais, né? Minha mãe, ela sempre se fala que se tem 2 pessoas em casa, ela cozinha para 4, porque sempre é muita comida, né? E com isso se estraga muita coisa. Não que a pessoa tenha um descaso com o meio ambiente, né? Ou com o que é produzido. É que no inconsciente da pessoa existe a informação de que pode faltar. E de que para que ninguém sinta essa falta, essa privação, a pessoa acaba fazendo muita comida ou acumulando muita comida. Então é preciso prestar atenção também sobre essa perspectiva da prosperidade. Hoje em dia na minha casa, moro só eu, e eu posso assim seguramente afirmar que a minha quantidade de alimento que é desperdiçada é cerca de 10%. 90% do que é feito é consumido. Eu já faço as porções num tamanho que eu sei que eu vou consumir. Eu costumo não comprar muito estoque de comida, até porque eu tive uma experiência, né? Quando a minha filha se mudou, eu fui um dia utilizar um leite condensado e ele estava vencido. Isso nunca tinha acontecido, né? Mas porque sozinha você consome menos e eu privilegio uma alimentação assim mais natural. Então, como mudou a alimentação, né? Que ela já gostava de alguns outros itens, mudou, acabou vencendo o leite condensado. Então, comece a prestar atenção se você não está comprando mais do que consome, se isso não está estragando, se isso não está entulhando o armário e a geladeira, porque tudo isso colabora para que o fluxo de energia não flua com qualidade nesse ambiente.
Está ligado à espiritualidade. Então, além de ter a questão da prosperidade, a cozinha também está ligada à prosperidade. Existem algumas orientações orientais de que a cozinha é um bom lugar para se colocar um altar. Vejam que interessante, né? E no meu apartamento, a cozinha, ela pega uma parte da espiritualidade, né? Embora não tenha um altar ali, mas eu fiz várias modificações já pensando nesse sentido. Então, preste atenção que mesmo que a sua cozinha não esteja na área da espiritualidade, ela também está ligada a isso. Então, se você não tem uma boa organização e a beleza da cozinha, isso também deixa a sua comunicação com o sutil conturbada. O fogão é o item mais importante da cozinha, né? É o grande astro da cozinha, digamos assim, porque ele realmente é considerado o cofre da casa, né? Então ele merece todos os cuidados especiais que você puder ter em relação ao fogão. O posicionamento do lixo não pode ficar próximo ao fogão. Isso é muito comum, né? A pessoa colocar o lixo do ladinho ali do fogão, porque fica prático, especialmente se tiver uma pia perto. Aí essa combinação pia e lixo, então, é péssima, né? E na minha cozinha existia a pia e o lixo ao lado do fogão, mas eu já fiz algumas correções. Então, não coloque o lixo próximo ao fogão, porque né, você está colocando o seu lixo próximo ao cofre da sua casa e a informação energética que vem disso não é muito adequada. A água, no caso da pia, né? Então, evitar colocar o fogão ao lado da pia. E hoje em dia, nas configurações dos projetos arquitetônicos, geralmente o fogão está ao lado da pia, né? E é realmente prático. Se nós formos pensar em termos práticos, é realmente muito prático, né? Que você apoia ali na pia e já usa ali ao lado do fogão e depois já põe na pia. Então, é muito prático. A minha cozinha ela é de alvenaria, o balcão da pia é de alvenaria, e ele já tem um espaço para o fogão ao lado. Mas eu não mudei, mas fiz uma correção, então você pode fazer uma correção colocando o elemento madeira ali, né? Você pode colocar uma planta, pode colocar uma colher de pau, pode colocar um quadrinho feito de madeira, né? Esculpido em madeira, e pode colocar um cristal multifacetado. A minha correção foi utilizar um cristal multifacetado. Eu havia colocado uma planta, mas a planta não estava indo muito bem ali. Troquei por um cristal multifacetado e a correção está feita. Então vocês verão, né, quando eu fizer o tour pela minha casa, a correção que eu fiz no fogão. Então prestem atenção nisso. Se a pia fica ao lado do fogão, é preciso fazer uma correção. O lixo é recomendável trocar de lugar, porque o lixo é algo que é um pouco mais simples, né, de você encontrar um outro espaço para ele. Fogão próximo à geladeira também não é recomendável, né? Ao lado da geladeira. Aqui, gente, a questão assim, né? Da pia é que a água apaga o fogo, né? Então, o fogo é o elemento da prosperidade. Então, se eu coloco ali a água próxima ao fogo ou o gelo próximo ao fogo, eu estou apagando essa prosperidade. Então, também é preciso fazer correções. Sempre que tiver alguma dessas situações e você não tiver como mudar os móveis de lugar, é preciso fazer alguma correção com os elementos que nós já colocamos. Fogão, afastar da entrada, proteção. Então, o fogão não é recomendável que a pessoa que chega veja de cara o fogão, porque é como se você estivesse expondo o seu cofre, né? Então, não colocar logo na entrada ou quando você abre a porta, né? Como hoje em dia existem salas conjugadas com cozinha, e aí a pessoa abrir e já olhar para o fogão, isso não é recomendável. Mas se não houver outra opção, você pode colocar um elemento de proteção entre a porta e o fogão. Então, colocar uma espada de São Jorge, uma lança de São Jorge, né, uma planta protetora, colocar um símbolo de proteção ali, né, uma figa de madeira, por exemplo, seria muito interessante. Então, fazer a correção com algum elemento de proteção, se não for possível tirar o fogão da linha da porta ali de entrada. Não esquecer que o fogão tem a posição de comando, então lembre-se que posição de comando é quando, da onde eu estou, eu posso olhar quem chega, né? Nós já falamos sobre isso na sala,
né, do sofá, eu preciso ver quem chega. Se eu estou trabalhando da mesa de trabalho, eu preciso ver facilmente quem chega. A cama também tem a posição de comando, que da onde eu estou, eu preciso ver quem chega. E finalmente, então, o fogão também funciona dessa forma, eu preciso ver quem chega. Então, eu estar de lado ou de costas para a porta não é recomendável. A correção que eu faço aqui nesse caso, né, caso eu fique, por exemplo, de costas para a porta, manuseando o fogão, como é o caso do meu fogão, é colocando um espelho atrás do fogão. Esse recurso ele é muito interessante, não só para corrigir a questão da posição de comando, como também para que o espelho espelhe todas as bocas do fogão. Uma peculiaridade muito interessante quando se fala de fogão é que ele precisa estar muito bem cuidado, ele precisa estar com a pintura em ordem, todas as bocas precisam estar funcionando, você precisa utilizar todas as bocas, porque geralmente nós escolhemos 2, 3 ali para usar mais, né? Então é recomendável que você faça um rodízio e sempre esteja utilizando todas as bocas, utilize o forno com frequência, quanto mais bocas melhor, porque isso amplia a sua prosperidade. E da mesma forma, quando eu coloco um espelho atrás, eu estou duplicando a prosperidade. Mas esse espelho, ele precisa refletir todas as bocas. Não adianta, nesse caso, eu colocar um espelhinho pequeno que irá refletir somente uma parte do fogão. É uma regrinha do Feng Shui. Você tem que colocar um espelho que reflita todas as bocas. Esse espelho posicionado atrás do fogão. E ele também corrige a posição de comando caso você fique de costas para a porta. O meu caso, ele é um pouco peculiar, porque na frente, entre a porta e o fogão, eu tenho uma geladeira. Então, para mim, o espelho não vai corrigir a questão da posição de comando. Então, isso é alguma coisa que eu ainda estou pensando como eu vou fazer para corrigir. Ainda sobre o fogão, eu tinha um fogão excelente de 6 bocas, né? Então, vejam bem, se tudo está funcionando direitinho, você pode ficar com o fogão, certo? Você não precisa comprar um fogão novo. O importante é que tudo esteja funcionando direitinho. Mas no meu caso, era um fogão de 6 bocas, muito bom, de excelente qualidade, né? Que eu tinha há 15 anos. Só que ele era muito pesado e eu não conseguia arrastar para limpar. E isso era um problema, porque aí acabava ficando sujo, né? Então, era muito difícil para mim arrastar, ele era pesado mesmo. E aí, quando eu fiz as modificações na cozinha, a princípio eu até nem pensei em trocá-lo, né? Dei trabalho para o rapaz que fez as modificações na cozinha, porque ele precisava ficar arrastando. Mas depois eu cheguei à conclusão de que não adiantaria eu ter uma cozinha nova, tudo em ordem, arrumada, e não ter força para arrastar o fogão e limpar, né? Então, de vez em quando eu chamo alguém para limpar, essa pessoa limpava, mas aí não era limpo com a frequência que seria o ideal, né? Toda semana, pelo menos, você tem que arrastar e limpar. Então, eu optei por trocar o fogão, e eu troquei por um de 4 bocas, porque como só eu, né? Sou só eu, e eu gosto de fazer comidas assim práticas, 6 bocas para mim já era muito, né? Cabia quando tinha uma família morando aqui, mas hoje em dia não precisa mais 6 bocas. Então eu optei por um modelo pequeno de 4 bocas, de excelente qualidade, como eu já falei em outro vídeo, com os cantos arredondados, né? Então não tem mais as setas envenenadas do fogão. E ele é super leve, super prático para limpar, enfim. Então isso, tudo bem, eu tenho menos bocas hoje, mas é um fogão que será mantido limpo, né? Então, lembrem-se, como eu digo, não sejam radicais na aplicação do método, né? Ajustem a metodologia àquilo que vocês precisam e àquilo que vocês dão conta de uma forma mais simples, né? Porque isso, eu diria assim, é mais importante que você mantenha ali aquele espaço limpo do que você querer ter um de 6 bocas, porque traz mais prosperidade, e não querer arrastar, como era o meu caso. Não conseguir arrastar. Certo? Então, sempre pesem aí os 2 lados da questão. Qualquer tipo de problema em relação ao fogão ou à cozinha como um todo, lembre-se sempre de corrigir utilizando muitas plantas. Então, é um local assim que cabem sim muitas plantas, né? Eu fiquei muito feliz com essas últimas mudanças, porque eu pude colocar várias plantas. Antes não entrava luz o suficiente para isso. E agora tem bastante luz entrando, então dá para colocar plantas. Coloque, porque isso é muito interessante.
para o espaço da cozinha, deixar bem iluminada, né, para que você possa trabalhar com conforto nesse espaço. Muito apropriado colocar ervas, então quem tem condições de deixar de repente a janela aberta pode fazer um canteiro de ervas, porque isso traz um perfume gostoso. Você tem um produto natural para utilizar no seu alimento. E ainda, muitas ervas agem como protetoras, plantas protetoras. Então, você alia aí vários benefícios utilizando, então, um canteirinho de ervas, se for possível, né? Aqui eu quero falar sobre 2 pontos importantes. Se você mora num sobrado, se o banheiro está acima da cozinha, tá? Então, aqui eu tenho a cozinha e no andar de cima, na mesma direção, eu tenho um banheiro. Eu preciso fazer uma correção nesse banheiro, colocando uma figura chamada escape. É uma figura da radiestesia, que eu vou deixar aqui ao lado, e vou deixar também no material ali para vocês poderem imprimir, caso vocês queiram imprimir, ou vocês podem até comprar em forma de quadro, porque tem para vender quadrinhos dessa forma. Então, você pode colocar essa imagem para fazer a correção, tanto se tiver um banheiro na parte de cima, como se os encanamentos passarem, então, na parte de cima, certo? E, ao contrário, se existe um encanamento abaixo da cozinha, então, se existe um banheiro abaixo da cozinha, geralmente a cozinha fica no primeiro andar. Mas caso aconteça essa situação de encanamento, o banheiro abaixo da cozinha, né? A correção é feita com um U em cobre. Eu tirei um pedacinho aqui, ó, ele é um cobre coberto com plástico vermelho. Então eu tirei aqui um pedacinho para vocês verem qual é o fio de cobre, olha, tá? Então vocês vão cortar um pedaço de fio de cobre, ele não precisa ser encapado, é porque foi o único que eu encontrei. Então não precisa ser encapado, só o fio de cobre basta. Você vai fazer dessa forma, olha, em forma de letra U, e vai colocar embaixo do fogão, ok? É só depositar ali embaixo do fogão e deixar lá que você faz essa correção energética da situação de quando tem encanamento abaixo do fogão, ok? Aí, claro, se você arrastar para limpar, depois você coloca ali o U de novo embaixo do fogão. Bom, pessoal, e para finalizar, aqui estão algumas posições do fogão que não devem ficar, como já foi falado. Então, fogão ao lado da pia não deve ficar ou deve ser corrigido. O fogão ficar de costas para a porta, ou seja, você ficar de costas para a porta, porque prejudica a posição de comando, então tem que colocar o espelhinho para corrigir. Não é recomendável colocar um fogão entre portas, então se eu tenho uma porta aqui e outra porta na mesma direção, eu não devo colocar um fogão aqui, tá, gente? Por quê? Porque passa reto a energia vital. Então, se não for possível mudar, colocar lá o cristal multifacetado aqui entre as 2 portas, certo? Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!